que nós fizemos até agora foi tentar encontrar os máximos e mínimos baseados nas curvas de nível e nos gráficos da função. É claro que do ponto de vista matemático isso não é interessante, né? A gente quer um processo algébrico que permita encontrar esses pontos. E um dos resultados que aparece no cálculo de uma variável é que se você tem um ponto que é um ponto de máximo ou mínimo da função, então a derivada deste ponto é zero. A derivada da função naquele ponto é zero. Tá? Existe um resultado semelhante aqui para funções de várias variáveis. Se eu tiver um ponto que é interior ao domínio da função, e as derivadas parciais da f e de f em relação a y e de f em relação a x no ponto x0 e y0 existem, então, se o ponto for um extremante local, ou seja, se for máximo ou se for mínimo, então as derivadas parciais naquele ponto têm que ser zero. Observe que isso aqui equivale a dizer que o vetor gradiente é nulo, é o vetor 0, 0. E nós chamamos o vetor gradiente de derivada da função de duas variáveis. Tá? Então isso equivale, de certa forma, àquele resultado que a gente viu lá no funções de uma variável. Bom, a demonstração disso segue exatamente o processo que a gente tem feito até agora, né? Você pega uma curva que passa pelo ponto e aí tenta trazer isso para as funções de uma variável para que você possa aplicar o resultado correspondente. E aqui não é diferente. Como o ponto x0 e y0 é um ponto interior ao domínio da f, vai existir uma bola aberta, tá? Raio R e centro em x0 e y0, inteiramente contida no domínio da função. Senão ele não seria ponto interior. Essa é a definição de ponto interior. Dado que eu tenho esse raio R, isso significa que se eu pegar o intervalo que vai de x0 menos R a x0 mais R, ele é um intervalo que, de certa forma, quando eu fixo y0, essa função aqui, que é dada por f de x, y0, com y0 fixo, o ponto x0, y0, x, y0, vai estar contido dentro dessa bola. Portanto, eu vou definir aqui uma função que é diferenciável no ponto x0, porque essa derivada aqui existe, né? Ok? E além disso, ele é um extremante, né? Ele é um ponto de máximo ou de mínimo dessa função. Portanto, a derivada dessa função aplicada no ponto x0 tem que ser zero. Mas a derivada dessa função aplicada no ponto x0 é exatamente a derivada parcial de f em relação a x. Portanto, eu tenho esse resultado. De forma análoga, eu defino um intervalo j, né, pegando aqui ao redor do y0, y menos 0 menos r, y0 mais r, e defino uma h, que é a função f, restringindo o x a x igual a x0 e variando o y no intervalo j. Tá? H é diferenciável em y0, porque, por hipótese, essa derivada existe. Tá? E, além disso, o y0 é um máximo ou mínimo. Portanto, a derivada de h no ponto y0 tem que ser zero. Mas a derivada de h é a derivada parcial. E isso é igual a zero. Bom, seguindo a analogia que a gente fez, a comparação que a gente fez com funções de uma variável, esse ponto x0 e y0 a gente vai chamar de ponto crítico, ou ponto estacionário da função, se for um ponto interior do domínio de f e o gradiente for igual a zero. Cuidado, hein? Ele precisa ser um ponto interior para ser um ponto crítico. Não basta apenas o gradiente da função ser igual a zero. Além disso, olha que interessante, quando você tem um ponto crítico de f, o plano tangente à função nesse ponto é paralelo ao plano xy, né? Porque a gente viu lá atrás que para encontrar a equação do plano tangente, a gente pega justamente a derivada de f em relação a x, a derivada de f em relação a y, menos 1,
multiplicado, né, produto escalar, o vetor x menos x0, y menos y0, z menos z0, onde z0 é o f de x0 e y0. Ora, como isso aqui é 0 e 0, esses termos vão dar zero a multiplicação. Vai sobrar só esse daqui. Ou seja, eu tenho z igual a f de x0. Então, meu z é constante. Se o meu z é constante, ele é paralelo ao plano xy. Este teorema, na verdade, ele está dizendo o seguinte: de todos os pontos interiores que eu tenho da minha função, ao domínio da minha função, onde a derivada existe, apenas os pontos em que a derivada é zero, ou seja, apenas nos pontos críticos, é que eu posso ter máximos ou mínimos. Não quer dizer que todos serão máximos e mínimos, tá? Mas eles são o que a gente chama de candidatos a extremantes, tá? Então ele é interessante porque ele vai reduzir o meu domínio a um conjunto de pontos que podem ser máximo ou mínimo. E aí eu vou verificar, tá? Então ele reduz o meu domínio a que eu possa analisar quais serão os candidatos correspondentes. Outra observação importante: se eu tenho pontos do domínio que não são interiores, são chamados pontos de fronteira, eles podem ser extremantes, máximos ou mínimos, com um gradiente não nulo. Tá? Por isso que é fundamental observar sempre quem é interior ou não. Vamos verificar com as nossas funções. Peguei aqui a função f de xy igual a x ao quadrado mais y quadrado. A derivada, vou achar os pontos críticos dela, então a derivada parcial em relação a x tem que ser igual a zero, e a derivada parcial de f em relação a y tem que ser igual a zero. Mas a derivada de f em relação a x é 2x. A derivada de f em relação a y é 2y. Isso só ocorre se x e y for 0, 0. Observe que é um e, as duas condições têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo. Portanto, 0, 0 é o único ponto crítico de f, já que ele é um ponto interior do domínio de f, que é o R2. Né? Na verdade, a gente já viu que ele é um ponto de mínimo, mínimo global da minha função f. Vamos ver mais um exemplo? Nós temos aqui a função g de xy igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Para encontrar os pontos críticos, eu vou fazer a derivada da parcial da g em relação a x igual a zero, a derivada da g em relação a y igual a zero. A derivada da x é 2x, a derivada da y é menos 2y. Portanto, x e y é igual a 0, 0, é o único ponto onde a derivada se anula, né? O vetor gradiente se anula. Mas esse é um ponto, o domínio da função g é o R2, tá? Ele é o único ponto crítico da função g. Só que, na verdade, ele não é um extremante de g, tá? Eu vou deixar para vocês verificarem, podem ver isso graficamente, tá? Se você pegar a direção do eixo x e a direção do eixo y, um aumenta, o outro diminui de valor, tá? Então, necessariamente, ele não pode ser nem mínimo nem máximo. Um outro exemplo aqui, que nós já fizemos também, é restrito ao conjunto A. Então, você pega a função f de xy igual a 3x menos 5y mais 1. A gente viu que tinha um máximo no ponto 2, menos 2 e um mínimo em menos 2 e 2, quando a função estava restrito a esse conjunto. Ok? Só que se eu pegar o gradiente da minha função f, o gradiente da minha função f é a derivada da f em relação a x, dá 3, e o gradiente e a derivada da f em relação a y dá menos 5. Portanto, o gradiente da função é sempre o vetor constante igual a menos 3 menos 5. Portanto, quando eu substituo 2 e menos 2, ele vai continuar dando esse valor, ou seja, as derivadas parciais não se anulam. Isso não é uma contradição. Por quê? Porque o ponto 2 menos 2 é um ponto da fronteira de A. Então, se a gente voltar lá no nosso resultado, deixa eu ver se eu acerto aqui o slide, mais para trás, esse daqui, ó, tá? Você vê que essa região, o ponto onde era o mínimo e o ponto onde era o máximo, eram extremos do meu conjunto A. Portanto,
eu não preciso que a derivada, que o vetor gradiente seja o vetor gradiente nulo, já que o ponto de máximo e mínimo não são pontos interiores. Bom, a gente vai avançar um pouquinho mais no teorema, né? Agora são teoremas que caracterizam um pouco melhor os pontos críticos, tá? E observa o que acontece quando o ponto, que é um ponto interior, x0, y0, quando ele é um ponto de máximo local. Então, se eu tiver uma função de classe C2, observe que esse teorema exige um pouco mais do que o teorema anterior, né? O teorema anterior só exigia que a função fosse diferenciável no ponto, para ser ponto crítico, né? Para determinar os pontos críticos. Aqui eu preciso que ela tenha derivada segunda e essa derivada segunda seja contínua, tá? E aí eu tenho a seguinte situação. Se ele é um ponto de máximo, então ele é um ponto crítico e mais ainda, as derivadas segundas em relação a x e em relação a y, elas precisam ser menor ou igual a zero. Observe que eu não falo nada sobre a derivada segunda em relação a x e y, tá? Somente as derivadas totais em relação a x, a segunda ordem em x e segunda ordem em y. Então isso permite caracterizar ponto de máximo, né? Ou pelo menos os candidatos a ponto de máximo. Para mostrar isso aqui, vai o mesmo raciocínio, né? Ou seja, a gente vai transferir isso para o caso de uma variável. Então eu pego um ponto x0 e y0, como ele é interior, existe uma bola contida no domínio. Vou pegar o intervalo e vou pegar a função, que é a função f restrita ao valor fixo y igual a y0. Bom, g vai ser de classe C2, porque f é, né? E x0 é um ponto de máximo da minha função g. Portanto, se ele é um ponto de máximo, como ele é de ordem C2, eu sei lá do cálculo que a derivada vai ter que ser zero e a derivada segunda tem que ser negativa, né? Se a derivada segunda fosse positiva, essa função aqui, que é a derivada primeira, ela seria crescente nessa região. E sendo crescente, a minha função também seria crescente e eu passar o ponto de máximo. Então, para ser ponto de máximo, a derivada segunda tem que ser negativa. Mas a derivada primeira é a derivada parcial de f em relação a x. Tem que ser zero e a derivada segunda tem que ser negativa. De modo análogo, né? Você faz aí para o caso y. Fixa x igual a x0 e vai chegar o mesmo resultado para a derivada segunda de f em relação a y. Ok? O mesmo teorema pode ser reescrito agora para ponto de mínimo local, né? Então, novamente, eu tenho uma função de classe C2, ponto no interior de domínio. Se ele é ponto de mínimo local, então x0, y0 é um ponto crítico e a derivada segunda em relação a x é maior que zero e a derivada segunda de f em relação a y é maior ou igual a zero. A demonstração é exatamente análoga, tá? Só que agora trocando aqui as desigualdades, né? Que eu vou considerar, já que se é ponto de mínimo, a derivada primeira é zero e a derivada segunda é maior ou igual a zero quando é ponto de mínimo. Olha que interessante quando a gente aplica isso ao exercício, né? Então, vou pegar aqui, ó, o x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente já viu que tem um ponto crítico em 0, 0. Quando eu pego a derivada segunda dessa função, a derivada primeira dá 2x, a derivada segunda dá 2. A derivada em relação a y dá 2y. A derivada segunda em relação a y dá 2. Os dois valores são maiores ou iguais a zero. Portanto, o 0, 0 ele é um candidato a mínimo local. Tá? A mínimo local. Porque as derivadas segundas deram positivas, já que essa função é de classe C infinito. Agora, comparando o outro exemplo, em que nós pegamos x ao quadrado menos y ao quadrado, a gente viu que tinha um ponto crítico em 0, 0, porque as derivadas primeiras se anulavam. Só que quando você pega a derivada segunda
Aqui vai dar, bom, a derivada da primeira dá 2x, a derivada da segunda dá 2. É positivo. E quando você pega o menos y ao quadrado, derivando aqui, vai dar menos 2y, vai dar menos 2, que é negativo. Observe que ela tem uma derivada positiva e outra negativa. Então, ela não pode ser nem candidato a máximo, porque as duas teriam que ser negativa, nem candidato a mínimo, porque as duas teriam que ser positiva. Significa, na verdade, que ela não é um extremante. Então, isso mostra que 0, 0, embora seja um ponto crítico, ele não é um extremante de f.